voltando. Então quer dizer que a live vai dar ruim? Pelo que parece. Desconexão mesmo, você já tá online. Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Tem gente aí, alguém pode me falar se estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Por favor, podem me dar colocar um comentário aqui para eu saber que vocês estão ouvindo. Tem gente online, não tem? Vamos lá, quero começar logo, já estamos com um pouco de atraso, peço mil desculpas, porque tivemos alguns problemas técnicos, mas vocês sabem que é comum, né? Problemas técnicos onde tem tecnologia, internet. A internet está flopando. Tá ouvindo? Oi, gente, alguém tá me ouvindo? Desculpa, a internet tá horrorosa hoje. É sempre assim, né? Quando a gente quer fazer uma coisa legal, tudo começa a travar, dá defeito. Então vamos lá. Voltando. Sinal de línguas e sinais. Ó, mãos abertas, dedos abertos, uma de frente para outra, fazendo círculos. Língua de sinais. E língua brasileira de sinais. Logo vou deixar um vídeo aqui no canal mostrando a diferença das línguas de sinais. É a Libras, correto? Então é a mão aberta novamente e a outra mão em B, fazendo esse movimento que é o sinal de Brasil. Então, ó, língua brasileira de sinais. Ok? Então vamos lá, já vi que tem aqui gente online, pessoal de veterinária, pessoal de odontologia. Espero que os médicos venham também, né? Que é muito importante, pessoal da enfermagem, técnicos. Todos estão muito convidados. E se o seu amigo que você convidou não está aqui ainda, manda agora esse link para ele. Fala que ele está perdendo, tá? Vamos lá. Em épocas de pandemia, a gente precisa ter acessibilidade da saúde para todos. Então vamos lá. Primeiramente, profissionais de saúde. Então é sinal de profissão. Profissionais. Olha, as duas mãos com a palma aberta, os dedos juntinhos, passando uma sobre a outra, ó. Profissão ou profissionais, ok? E qual o sinal de saúde? Você vai abrir a sua mão, abrir os seus dedinhos, colocar o dedo médio para frente e tocar de um lado para outro na região aqui do peito, ok? Então, ó, Libras na saúde, profissionais da saúde. Eu separei essa live em diversos tópicos. Então, o primeiro tópico é profissionais da saúde. Profissionais da saúde. O primeiro profissional da saúde que a gente sempre lembra é o médico, né? Então vamos lá, sinal de médico. Olha, as duas mãos com a configuração de X. Para quem me acompanha no Instagram já sabe como é, mas para quem não me acompanha, é só você pegar o seu indicador e fazer uma metade de uma minhoquinha, assim, correto? Você vai pegar um dedo e bater no outro. Como se fosse aquele exame que o médico geralmente faz, que é bater um martelinho no joelho. Então, é isso, médico. Esse é o sinal de médico. Ok? Sinal de médico. Agora, o sinal de enfermeiro. Pessoal, para quem está me assistindo e é de algum outro estado, saiba que há diferença de sinais de cada estado. Por exemplo, vou fazer enfermeiros ou enfermagem, tá? Lá em São Paulo, se eu não me engano, enfermagem, enfermeiro, é assim, que é aquele chapéuzinho que as enfermeiras já usavam antigamente, né? Com tudo. Aqui no Rio a gente conhece enfermeiro, enfermagem, como o joinha fazendo uma cruz aqui, ó, no braço, como se fosse um sinal de uma cruz, igual quando tem um jaleco, tem uma cruz aqui, é a mesma coisa, você vai fazer, ó, 1, 2, 1, 2, ok? É o sinal de enfermagem aqui no Rio e em alguns outros estados. Quando eu pesquisei os sinais para essa live, eu ouvi diversos sinais diferentes. Então, se você é de algum outro estado, talvez no seu estado seja diferente. Mas aqui eu vou colocar o que a gente está mais acostumado a ver no Rio de Janeiro, que eu estou mais acostumado a ver no YouTube, na conversa com alguns outros que são conhecidos e amigos meus. Então, vamos lá? Médico, enfermeira ou enfermeiro, dentista. Eu coloquei isso aqui bem legal, porque tem bastante gente da odontologia que me pediu esse vídeo. Então tem dois sinais de dentista que eu vejo nos estados aqui, né, distribuídos no nosso país. É o sinal, olha, você vai fechar a mão e levantar só um pouquinho de cada, olha só.
tá vendo? E colocar o polegar aqui. E você vai fazer como se fosse aquele motorzinho que eu não sei o nome, tá? Me desculpem. Mas aquele motorzinho na boca, tá? Então, dentista. Ou essa configuração, que é a mesma do médico, né? Parecida, no dente. Que parece aquele negócio que a gente coloca na boca, que dá um nervoso. Meu Deus. Então, vamos lá. Dentista, né? Ou dentista. Técnicos. Sinal de técnico, pessoal, também é um sinal que varia. Aliás, varia até mesmo aqui dentro do Rio de Janeiro. Já vi estudos fazerem das duas maneiras. Tem gente que faz técnico, o T. Como que se faz o T? Ó, mão aberta, abaixa o indicador e coloca o polegar para trás. Ó, T. Tem gente que faz técnico assim, aqui, técnico. E tem gente que faz técnico. Isso vai variar também do lugar que você está. Quer dizer que um sinal errado? Não, de maneira nenhuma. Assim como se você falar mexerica ou tangerina está errado? Não, de maneira nenhuma. Apenas são palavras diferentes para definir a mesma coisa. Na Libras acontece o mesmo, então técnico ou técnico. Eu já vi os dois sinais, ok? Biólogo também pode variar, mas vamos lá, biólogo, pelo menos aqui numa parte da região sudeste, dos rios que eu conheço, é o B, olha o sinal de B, B. E você dá uma leve mexidinha assim, como se já estivesse dando tchauzinho. Tchau, tá? Biologia. Ou biólogo, tá? Lá para a região do Mato Grosso do Sul, eu viajei para um congresso no ano passado. Biologia lá era o B e esse sinal. Tá? Mas isso no centro-oeste, lá para onde eu viajei. Aqui, a gente faz biologia. Ok? Então, biólogo, a profissão biólogo e também biologia. Ok? Farmacêutico também é um profissional bastante importante, então o sinal de farmacêutico também é um sinal de farmácia. Sinal de farmácia, ó, a palma aberta, dedos juntinhos, a outra mão em S, ó, punho fechado, você vai vir aqui e fazer um movimento circular, tá? Se eu não me engano, tem alguma coisa a ver com antigamente os farmacêuticos fazerem um remédio desse jeito, nesse movimento, enfim, histórico, né? Então, ó, farmacêutico ou farmácia também, tá? Pessoal, eu sei que tem outros profissionais da saúde, como nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, que existem sinais. Mas aqui eu tive que selecionar alguns sinais para a gente poder ser mais rápido, tá? Para a gente não prolongar muito, porque tem muito sinal para a gente fazer aqui nessa live, ok? Então, vamos lá? Todos os profissionais até agora, acompanhem comigo. Médico, médico. Lembra que é um martelinho no joelho, médico. Enfermeiro, enfermeiro, enfermeiro. Ou seja, o joinha com a cruz aqui no braço, ó. Enfermeiro, tá? No Hand Talk, para quem acompanha o aplicativo, eles têm enfermeiro assim, tá? Mas porque o Hand Talk é do pessoal de São Paulo, né? Então, a maior parte dos sinais podem ser de lá e podem variar com o Rio de Janeiro, onde eu estou no momento. Então, ó, enfermeiro, dentista, dentista ou dentista. Técnicos, quem pode ser técnico de laboratório, técnico de enfermagem, técnico de odontologia, enfim. É o T no jaleco também, daqui no braço, né? No caso, não estou de jaleco. No braço ou na mão. Tanto faz, técnico. Eu geralmente faço esse, tá? Geralmente aqui no laboratório onde a gente trabalha, onde eu trabalho, a gente faz esse técnico. Mas pode ter esse técnico também. Biólogo, ó o Bzinho dando tchau. E farmacêutico, tá? Como se estivesse moendo alguma coisa em cima de uma superfície. Tá bom? Todo mundo entendeu? Vou passar para o próximo quadro da nossa live de hoje. Então, o primeiro quadro foi o Profissionais da Saúde. Agora é tratamentos. Vamos falar de tratamentos. Então vamos lá, sinal de tratamentos é o T, como eu já ensinei como que se faz o T. Abaixa o indicador e coloca o polegar para dentro. Ó, tratamento. Fazendo como se fossem círculos, né? Tratamento, tá? Se vocês forem procurar no Hand Talk, ele vai estar com esse tipo de tratamento. Mas esse tratamento é um tratamento... Não é tratamento de remédio, é um tratamento de como você tratar a pessoa, entende? Então, senão ele pode mudar de acordo com o contexto também. Então, vamos lá, ó, tratamento, tá? Tratamento. E como tipo de tratamento, eu venho trazer aqui 3 sinais para vocês, ok? Então,
O primeiro sinal é o sinal de remédio. Então, como que é o sinal de remédio? Olha, você vai fazer esse movimento como se estivesse dando um peteleco, mas com um indicador. Ó, esse movimento, mas para dentro da boca. Olha, remédio. Ou remédio. Para quem me acompanha no Instagram, a gente fez uma live no domingo com a Lohence, ela falou muito de remédio e farmácia. Então, ó, remédio. Remédio. Ju, tem sinal para remédio anti-inflamatório, anti-alérgico, antibiótico? Um sinal específico, pelo que eu pesquisei, não. Mas, por exemplo, antibiótico é um remédio, é uma substância contra bactérias, né? Majoritariamente bactérias. Então, você vai usar o antibactério, o remédio de bactéria, ok? Sinal de bactéria eu vou colocar mais abaixo, também é um sinal um pouco confuso, ele tem diversas variações, inclusive dentro do próprio Rio de Janeiro, tá? Então vamos lá? Então, remédio, sinal de remédio. 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 Sinal de vacina. Sinal de vacina é como se estivesse dando uma vacina mesmo, ó. Pega os 2 dedos e faz como se estivesse apertando a seringa, ó. Vacina. 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 Ok? Outro sinal também que é importante para tratamento é o sinal de pomada. Sinal de pomada, ó, sinal de pomada. Você pode fazer esse sinal e esse sinal, porque geralmente o médico, ou o farmacêutico, quando ele vai falar sobre pomada, ele vai fazer o sinal para você espalhar. Então, ó, pomada, como se estivesse apertando mesmo, sabe a pomada? Então, ó, pomada, e aí espalha, você pode colocar ou não, pode fazer só assim, eles entendem. Por que eu achei importante colocar o sinal de pomada? Aconteceu com alguns conhecidos do médico passar a pomada para o surdo não entendeu o que é pomada. E aí ele mostrou uma pasta de dente que não deixa de ser uma pomada, mas é uma pasta dental no caso, né? Mas porque o formato da pasta de dente parece o formato de uma embalagem de pomada. E aí o que aconteceu foi que o surdo ele acabou passando, ao invés da pomada, ele passou pasta de dente, onde deveria ser passado pomada. Não preciso dizer que o problema dele não foi resolvido, aliás, piorou. Então é importante para a gente poder ter essa noção de que isso é pomada, ok? Então quando vocês forem compartilhar esse vídeo, vocês compartilhem com médicos também, porque é importante, tá bom? Então vamos lá? Remédio, vacina, pomada ou pomada. Tá bom, pessoal? Tem outras coisas que você pode usar como tratamento, como, por exemplo, nutrientes ou vitaminas, ou cirurgia, mas isso é a longo prazo. O mais importante aqui são esses 3 tratamentos. Vacina, porque tem se falado muito no Covid-19, remédio também tem se falado demais, e o pomada que é um adicional. Tá bom? Então, esse foi o quadro de tratamentos. Agora a gente vai para o quadro de exames. Então, olha, exames. Você vai, primeira mão aberta, dedos juntinhos, de lado, a outra mão com o indicador levantado, você vai fazer esse sinal, exames. Tá? Esse sinal de exame. Tá bom, pessoal? Também é usado como pesquisa, tá? Para quem quer saber, para quem quer aprender a Libras, também é um sinal de pesquisa. Mas também é um sinal de exame médicos mesmo. Então vamos lá, exames. Exame de sangue. Tem gente que faz exame de sangue, sinal de sangue. Sinal de sangue é o vermelho dos lábios. Alguns lugares fazem só o vermelho dos lábios, pode fazer o vermelho dos lábios e o braço. Ou exame de sangue como se ele estivesse tirando sangue. Tirando sangue. Ó, o mesmo sinal de vacina que é para frente, só que você vai como se estivesse tirando. Tá? São 3 sinais, na verdade, né? Então, exame de sangue, ou exame de sangue, ou ainda exame de sangue, tá? Eu tô passando todos esses sinais porque foram todos o que eu encontrei na internet. Lembrando que qual é o mais utilizado? Depende, você pode fazer exame de sangue ou você pode fazer exame de sangue. Eu geralmente faço esse. Faço o exame e eles já entendem, ok? Porque isso aqui é como se fosse uma cópia do que acontece quando você tira o sangue, correto? Então vamos lá, então o primeiro exame foi o exame de sangue. O segundo agora é o sinal de raio-x. Pessoal, raio-x geralmente a gente faz a datilologia. O que é datilologia? É você falar letra por letra. Então, por exemplo, letra R, letra A,
letra I, letra O e letra X. Então fica raio-x. Geralmente é isso que acontece. Mas tem um sinal que alguns surdos usam, que é o sinal de radiação. Mas são poucos que utilizam. Pelo que encontrei, apenas alguns conhecidos meus conhecem esse sinal. Que é as duas mãos em dois, uma na frente da outra. Raio-x, que parece aquele X, né, que aparece na imagem do raio-x quando você vai tirar na sala. Então, é essa imagem, raio-x. Ok? Ou então fazer datilogia, raio-x. Ok? Então, já vimos exame de sangue, já vimos raio-x ou raio-x. E agora tem dois outros exames que vai sobrar, que é o tomografia e ressonância. Bom, tomografia e ressonância, pelo menos aqui no Rio, conversando com os amigos, eles têm o mesmo sinal. Então, ó, é aquela cabininha onde todo mundo entra, né? E aí, lembra que isso aqui é representação de pessoa, uma pessoa entrando, tá? Na cabininha. Então, seria o sinal de tomografia e ressonância. Mas, pesquisando também mais sobre os sinais, o sinal de tomografia e ressonância também pode variar. Por exemplo, tomografia. Você vai fazer esse sinal. E o que acontece na tomografia é como se fosse tirando fotos, né? Então, ó, vai fazer o sinal de foto. É como se fosse uma boquinha. Foto. E sinal de tomografia. Então, ó, entrando na cabininha e fazendo tomografia. Ok? A ressonância também é um pouco diferente. O princípio é o mesmo, entrando na cabininha, correto? Mas o que acontece na ressonância é um campo magnético, então ela fica pra lá e pra cá. Tá bom? Então esse é o sinal de tomografia e de ressonância. Vamos recapitular então o sinal dos exames. Tem o exame de sangue, que pode ser exame de sangue, ou o exame de sangue. Raio-x, que é mais utilizado como a datilologia, raio-x, mas há quem faça radiação, tá? Não é muito utilizado nem correto, né? Conversando com uma colega que é professora de física e especialista nessa parte de radiologia, ela falou que não é muito correto fazer esse sinal. Mas como eu sou desconhecida da área, então, e os estudos que fazem esse sinal também são, então eles usam o sinal de radiação. Mas vamos utilizar então mais a datilologia, raio-x. Para quem não sabe o alfabeto, podem ficar tranquilos que eu vou colocar aqui no canal um vídeo com o alfabeto para vocês, tá bom? E tomografia, ó, então, ó, pessoinha deitada, entrando na cabininha, tirando foto. Ressonância, pessoinha deitada, entrando na cabininha e girando para lá e para cá. Tá bom, pessoal? Todos estão entendendo até aqui, todo mundo está me acompanhando. Se vocês estão me acompanhando, coloquem aqui embaixo, por favor. A Sara me perguntou, é parecido com o sinal de pergunta. Ah, exame. Tem diferença, tá? Do sinal de pergunta para o sinal de exame. Sinal de pergunta é para frente, uma vez só. Pergunta. Pergunta. Ok? Exame. Para frente e para trás. Deu para entender a diferença? Então, pergunta é uma vez para frente, ou se for uma pergunta dirigida a si mesmo, para trás. E exame é para frente e para trás várias vezes. Entendeu, Sara? Então, vamos lá? Todo mundo está dizendo que está conseguindo acompanhar aqui. Então, eu vou continuar, tá? São muitos sinais, eu sei. Mas eu quis dar um resumão, enxugar bastante, para a gente poder aqui ter uma live bastante proveitosa, tá? Sintomas, sinal de sintomas. Ó, vai fazer essa garrinha e voltar para você. Sintomas. Esse sinal também é sinal de sentir, sentimento, Bahia. Sim, é o sinal de Bahia também. Mas, assim como no português também tem uma palavra que caracteriza várias coisas, como manga, né? A manga fruta e a manga da camisa, que não tem, no caso a minha blusa não tem manga. Na Libras também tem isso. Então, ó, sentir, sentimentos, Bahia e sintomas, tá? Sintomas. Então, o sinal de sintomas, o primeiro sintoma que é muito comum em qualquer doença, ou pelo menos na maioria, é dor. Sinal de dor. Você lembra do sinal do F? O T é para trás, o F é para fora. Então, o polegar para fora. Sabe quando você bate aquele mindinho na quina
do móvel que dá aquela dor de te arrebatar pro universo. Então, e aí você faz, ai, que dor! Exatamente isso que você vai fazer. Só que com F, ó, dor. Eu tô até imaginando, vai ter um mindinho na quina do móvel. Dor, tá? Mas há uma diferença entre dor, a dor que você sente, uma dor qualquer, para dor de cabeça. O sinal de dor de cabeça é o sinal como se estivesse latejando a cabeça, assim, ó. Dor. Sabe, quando você tá com dor de cabeça, fica latejando na cabeça? Então, é esse sinal. Dor de cabeça. Ou dor. Tá? Esse aqui, pessoal, é só para dor de cabeça especificamente. Esse sinal de dor aqui é dor. Dor e dor, tá? Então, se for a dor do dente, vai fazer dor, dente. Se for a dor na perna, ou então dor na perna, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre parte do corpo humano no final da live. Então, ó, primeiro sintoma, a dor, tá? Pra quem me acompanha no Instagram e viu a live do domingo à noite, por vezes o Bruno e a Lourenço fizeram, no caso, né, um sinal que relacionava-se com passar mal. Tá? Então, quando você está passando mal, você está se sentindo mal, você vai fazer o B, ó, o B, e fazer assim, ó, como se estivesse tudo rodando. Passando mal. Tô bem não, tô passando mal. Tá bom, então? Tô passando mal, tô com uma dor, passando mal. Passando mal. Outro sinal que eles fizeram também foi o vômito. Então, o sinal de vômito. Sabe o sinal de bom? Mesmo sinal, só que no caso você vai fazer pra fora. Então, acho que tá um pouco nojento, talvez. Mas, ó, vômito, tá? Vômito. A Sara tá falando aqui pra mim, já vi dor com duas mãos, em Y, batendo na barriga. Tem diferença? Tem, Sara. As mãos em Y batendo na barriga quer dizer sofrimento, sofrer. Então é uma dor de sofrimento, eu tô sofrendo de dor, tá? Então isso aqui não está mais relacionado ao sofrimento. Isso aqui com uma dor física, tá? Isso aqui você pode ser utilizado também como dor emocional, mas não deixa de ser também uma dor, um sofrimento, né? A dor física ser um sofrimento, tá? Sofrer. Essa é a diferença. Então, dor, tá passando mal, vômito, diarreia. Diarreia é o sinal de ar aqui na barriga e fazendo várias vezes para baixo assim, ó. Diarreia, menina, você não tem noção mesmo. Vamos lá, diarreia. Tem que ser várias vezes, tá, pessoal? Porque se você fizer só uma vez assim, pode significar aborto. Uma vez para baixo, assim, bem brusco. Então, diarreia. Tá ok? Então, vamos lá, diarreia. Febre também é um sintoma muito comum. Então, o sinal de febre. Febre é exatamente aquilo que você pode começar com febre, mão na testa e mão na bochecha, tá? Febre. Tanto que o sinal de febre amarela que eles fazem é esse sinal, febre amarela. Esse é o sinal de amarelo. Amarelo. Febre amarela. Ok? E aí, febre comum, febre. Uma febre alta, tá? Tosse e espirro. Então, tosse, o primeiro. É exatamente aquilo que você faz como tosse, é colocar a mão na frente, né? Esse é o sinal de tosse. Tosse. Agora não pode, né? Por causa do coronavírus, tem que tossir com o cotovelo na frente. Mas o sinal em Libras continua sendo esse. Tosse. Espirro, o que acontece quando você espirra? Correto? Então, também não pode, tá, pessoal? Tem que ser no cotovelo. Mas esse é só um sinal em Libras. Espirro. Eles entendem que a espirra é exatamente uma cópia daquilo que você faz quando você espirra, tá? Vamos então recapitular os sintomas comigo. Dor. Lembrando da expressão facial. Você não vai falar, caraca, que dor que eu tô. Olha, uma dor supimpa, maravilhosa. Gente, supimpa, que coisa de velha. Desculpa, mãe, mas é verdade. Então vamos lá, dor. Dor de cabeça. Tá? Se eu fizer dor e apontar a cabeça, ele vai entender? Sim, também, ok? Apenas estou falando alguns sinais aqui pra você. E passar mal, passando mal, não estou me sentindo bem. Então, ó, passando mal. É o B fazendo esse movimento. E você pode até ter uma expressão corporal de passando mal, tá? Vômito. Diarreia.
febre, tosse, espirro, ok? A Edilane tá falando que travou lá pra ela. Calma aí, vamos esperar um pouco. Quando voltar ao normal, você fala. Acho que agora vai voltar ao normal. Tá. Se não voltar ao normal, fala aqui embaixo pra mim, tá bom? Posso passar pro próximo quadro da nossa live, pessoal? Já descobrimos os profissionais da saúde, os tratamentos, os sintomas. E agora vamos para um próximo quadro. Voltou. Obrigada, Edilane. Então agora a gente vai para o próximo quadro da nossa live, que são as doenças. Sinal de doença: a mão em S, dorso para cima, a outra mão batendo assim, doença. Tá? Então, isso aqui é doença, ou estou doente, essas coisas assim, tá? Então, doença. A primeira doença que eu posso trazer para vocês, que é muito perguntado, tanto por médicos quanto por dentistas, nutricionistas, enfim, é se você tem pressão alta ou diabetes. Então, a primeira é diabetes. É o D, lembra do D? Então, sinal de D, para quem não sabe. E aqui, ó, no braço, diabetes. Tá? Diabetes. Pressão é um sinal de pressão, no caso, pressão sanguínea. Você vai abrir a mão, os dedos juntinhos e bater novamente. Aqui, o diabetes você faz assim, né? O pressão você vai bater. Pessoal, não é para se mutilar, né? Não é para se bater de verdade a ponto de ficar vermelho. Mas, ó, aquela leve batidinha. Pressão. Para quem tem pressão alta, pressão alta. Para quem tem pressão baixa, pressão baixa. Tá? Então, pressão. Diabetes e pressão. Próximo sinal, infecção. É um sinal que, na verdade, não é uma doença, mas é o que acontece quando você adquire um vírus, uma bactéria ou algum micro-organismo que infectou o seu corpo. Então, o primeiro é... Infecção é o sinal... Olha só, você vai virar... Esse sinal é um pouco difícil para quem me responder, se já voltou direitinho, porque acho que deu uma travada aí, mais ou menos, né? Aqui a gente tem o acompanhamento de tudo. Tá, voltou? Beleza. Então vamos lá. Infecção. Ó, abre sua mão, coloque o polegar para baixo e faça esse movimento trazendo para você. Infecção. Tá? Infecção. Se você falando de uma outra pessoa, infecção. Mas geralmente, infecção você usa para si mesmo. Ok? Contágio. É o mesmo sinal de infecção. Só que no caso, o que acontece com o contágio? Você passa para outra pessoa. E se forem muitas pessoas contaminadas, ó, ou infectadas no caso, né? Você passou para uma pessoa, que passou para outra pessoa, passou para outra pessoa, passou para outra pessoa, sempre fazendo esse movimento, ó. A mão aberta, puxando em S. Puxando mesmo. Então, uma infecção generalizada. No caso, uma infecção generalizada não no corpo, mas infecção, assim, de muitas pessoas infectadas. É o que acontece com o coronavírus. Então, ele tem um poder de infecção muito grande, então várias pessoas se infectando. Tá bom? Todo mundo me entendeu até aqui? O último sinal do quadro de doenças é o sinal de gripe. Pasmem. O sinal de gripe é o mesmo sinal para resfriado, tá? Então, ó, gripe. Ó, a mão assim, ó, como se fosse um biquinho no nariz. Gripe. Quando já suando, né? Gripe. Tá? Lembrando, pessoal, para quem não sabe, que gripe e resfriado são duas coisas diferentes, tá ok? Também podem ser de dois vírus diferentes, ok? Então tem diferença nisso. Todos estão entendendo até aqui, pessoal? Só faltam mais 2 quadros para a gente terminar a nossa live. Por favor, me respondam aqui embaixo se vocês estão entendendo, se vocês querem que eu recapitule alguma coisa. Posso seguir para o próximo quadro? Posso? Vocês que mandam, tá, pessoal? Me fala aí. Quem tá me acompanhando? Vamos lá. Já passamos por profissionais da saúde, tratamentos, sintomas, doenças. Agora a gente vai para micro-organismo. Posso seguir? A Késia falou que posso. Deixa eu virar meu caderno aqui.
Sinal de resfriado, Sara, é o mesmo sinal de gripe, tá? Não tem diferença. Aliás, a gente mesmo, falante do português, não sabe a diferença de gripe para resfriado. Em Libras também não tem diferença. Então, ó, gripe. Ok? Edilane, pode fazer o sinal de infecção para perguntar a outra pessoa? Se você, no caso, está falando, se eu perguntar se a outra pessoa foi infectada, eu vou fazer para ela. Ó, polegar para cima, de mim para ela. E fecha o S. Então, você foi infectada? Tá? Você foi infectada? Mas se eu estiver falando de outra pessoa, eu vou seguir para o outro lado. Lembra que, não sei se você acompanhou os pronomes eu, você, ele e ela. Então, eu me infectei. Você se infectou. Ele, ela, eles se infectaram. Tá bom? Entendido? Posso seguir? Tudo direitinho? Ok? Vou seguir então. Micro-organismos. Pessoal, vou ser sincera para vocês. Para quem não sabe, eu fiz a minha pesquisa acadêmica, foi uma pesquisa de elaboração de glossário para essa área, que é a área, né, da microbiologia e tal, que é a minha área de estudo. E a gente teve bastante dificuldade na hora de catalogar sinais como micro-organismo, bactéria e vírus. O que eu vou ensinar aqui são os sinais que eu geralmente uso quando estou dando aula, né, de biologia para surdos, enfim. O que geralmente eu passo para os meninos, tanto lá no laboratório quanto aqui em São Gonçalo, para alguns amigos meus, né, quando precisam de alguma informação. Para vocês entenderem, tudo que é micro-organismo, micróbios, germes, para eles tem o mesmo sinal. O mesmo sinal de micro-organismo, micróbios, vermes, parasitas, minhoca. É sempre esse mesmo sinal, tá? Ou para frente, ou assim, tá? Então, o meu grupo veio com uma proposta de tentar mudar isso, porque nem toda bactéria vai ter movimento. Vírus, muito menos esse movimento, né? Então, a gente veio para tentar mudar isso. Então, sinal de micro-organismos, eles, se você fizer isso aqui, eles vão saber que você está falando de alguma coisa que eles não veem. Mas tem um sinal que a gente usa bastante, que é esse sinal, ó. É um sinal composto. Você vai abrir a sua mão, fechar os seus dedinhos e fazer esse sinal. Esse sinal também é sinal de não ver. Você não está vendo. Porque realmente micro-organismo você não vê. Então, não vê e você termina com o pequenininho. Lembra o sinal de pequenininho? Então, não vê. Não vê pequeno. Tá? Então, o sinal de micro-organismos que a gente geralmente usa. Estou explicando isso porque pode ter alguns intérpretes que venham a ver esse vídeo e vir com algumas opiniões e críticas quanto a sinal. Então, para quem conhece, para quem trabalha na pesquisa de desenvolvimento de sinais, sabe que é bem complicado você fazer e catalogar esses sinais. Ok? Então vamos lá, ó. Micro-organismos. Micro-organismos. Sinal de bactéria. Sinal de bactéria tem vários. Aqui no Rio, eu encontrei uns de 3 a 5 sinais diferentes, só no Rio de Janeiro, tá? Então, a maior parte deles fazem esse sinal, bactéria. Lá no IME, se eu não me engano, os intérpretes usam bactéria assim, ó. Bactéria, se não me engano, ó. É a mão aberta, um dedo em... como se fosse um come, aquele desenho que come, o Pac-Man, igualzinho. Ó, bactéria, tá? Eu, particularmente, não gosto muito desse sinal, porque pra gente que é da área da microbiologia, eu trabalho com microbiologia, pra mim esse sinal é... sabe, tá faltando coisa nesse sinal. E, na verdade, nenhum sinal de bactéria passou a informação de que é bactéria. Mas tudo bem. Bactéria, bactéria ou bactéria. Então, um B parado e a minhoquinha andando. Bactéria. Esse é o sinal que eu mais utilizo, pelo simples motivo de que ele tem uma parte parada e uma parte que se movimenta. Respeitando que existem bactérias imóveis e móveis. Tá bom? É por conta disso que esse é o sinal que eu mais utilizo. Então, bactéria. Bactéria. Ok? Então, sinal de vírus. Sinal de vírus, pessoal, é outro sinal que ele é meio que novo, tá? Sinal de vírus é o S, a outra mão nessa, como se fosse uma, sei lá, uma boca de cobra, uma garra, e aí vem por cima do S. Vírus. Vírus.
Mas a maior parte dos surdos ainda não conhece esse sinal. Apenas os surdos que estão na academia ou que conhecem a área da biologia e da saúde. Vírus. Como os surdos conhecem vírus, então? Como sinal de veneno. Vírus. Isso aqui, gente, é veneno, toxina, tá? Então, eles conhecem como esse sinal. Biologicamente, não é o mais correto, mas se for o mais utilizado naquela comunidade de surdo, você pode utilizar e indicar o sinal correto, ok? Quem disse é correto ou não sou eu, são linguistas e surdos, as pessoas da comunidade surda. Beleza? Então vamos lá? Vírus ou vírus, tá? Sinal de pandemia. Sinal de pandemia é o sinal de espalhar, tá? Esse aqui é o sinal de espalhar, enfim, tudo que está relacionado a espalhar. Espalhar, aliás, esse também é o sinal de epidemia. Então, ó, tá em S, você vai abrir e fazer movimentos com os seus dedinhos. Então, epidemia, espalhar, epidemia. E o que classifica uma epidemia? Uma pandemia é uma epidemia que toma conta de vários continentes do mundo, né? Se não do mundo todo, como está acontecendo com o coronavírus, correto? Então, o sinal de pandemia é pandemia. Então, ó, espalhar e sinal de mundo. Qual o sinal de mundo? Duas mãos abertas, uma de frente para a outra, e você vai fechando assim, ok? Fechando. Então, pandemia. Epidemia é só isso, tá? Então, epidemia e pandemia. Sinal de quarentena. Sinal de quarentena é o 4, ó, e você vai fechar na coxinha, nessa configuração de mãos. Então, ó, quarentena. 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 Ok? Eu peguei esse sinal da Gildete Amorim, que é uma professora, intérprete, doutora, e mais um monte de coisa lá na UF. Ela fez um vídeo sobre o coronavírus e foi bem legal, então ela faz esse sinal de quarentena. E o sinal de coronavírus que eu esqueci. O sinal de coronavírus, pessoal, eu já mostrei no Instagram, mas ó, coronavírus. É a garrinha, para quem não conhece, coronavírus. Em algumas regiões do país, se eu não me engano, no centro-oeste, é esse aqui, coronavírus. Mas o que está sendo mais utilizado por aqui, até porque o INE está colocando várias notícias na TV INE, estão usando coronavírus, tá? Coronavírus. Travou? Travou? Pessoal? Pessoal? Tem alguém me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Acho que travou um pouquinho, né? Então vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho. Sinal de quarentena. Sinal de quarentena. E o sinal de coronavírus, ó. Coronavírus. Coronavírus. É como se estivesse envolvendo, ó. Coronavírus. Coronavírus. Tá bom? Vamos dar então uma recapitulada. Sinal de micro-organismos, ó. Não B pequeno. Não B pequeno. Bactéria. B em minhoquinha. B em minhoquinha. Vírus. Esse é o sinal que, academicamente, o pessoal já catalogou, principalmente lá na Rural, se eu não me engano, na UFRJ também, na UF também, vírus, mas a maior parte dos estudos ainda conhece como vírus, que também é veneno, toxina, enfim. Sinal de pandemia, então, ó, espalha, mundo. E sinal de quarentena, 4, quarentena. Sinal de coronavírus, coronavírus. Coronavírus. Tá bom? Agora a gente vai passar para o último quadro da nossa live, tá? Que é corpo humano. Tá? Então, sinal de corpo, ó. As duas mãos abertas com os dedos juntos, corpo batendo no peito e na barriga. Corpo humano. Sinal de humano, você vai fazer o H. Lembra do H? O H tem movimento para dentro, correto? Só que você vai fazer esse movimento tocando o indicador em cima e tocando o médio embaixo. Então, corpo humano. Tá bom? Sinal de corpo humano. Eu separei sinais bem simples, tá, pessoal? Depois a gente entra nos sinais, até porque alguns órgãos ainda não tem sinal catalogado, sinal validado por linguistas, essas coisas a
A gente vai fazendo com o tempo. E depois eu explico como que é isso. Quem quiser, é só pedir que eu faça um vídeo sobre a minha história, sobre o que eu estudo e sobre essa questão de desenvolvimento de sinais, né? Então vamos lá. Primeira parte do corpo humano, barriga. Você vai fazer a mão aberta com os dedos juntinhos, mostrando a sua barriga, tá? Então barriga. Por exemplo, tô com uma dor na barriga, tá? Se for uma dor na barriga, né? Se for dor de barriga, é diarreia, você faz diarreia. Mas se for com uma dor na barriga, uma dor aqui na barriga, tá? Então sinal de barriga. Sinal de boca, pessoal, é só indicar a boca mesmo e fazer círculo na boca. Então, quem usa muito é dentista, né? Boca. Você pode, a boca, abrir a boca, tá? Sinal de cabeça também, como eu já mostrei, né? Você vai apontar para sua cabeça, literalmente apontar. Sinal de olhos, você vai fazer um círculo na frente do seu olho. Então, o olho, olhos. Tô passando mais rápido porque isso é bem mais fácil, né? Pulei o sinal de braço. Sinal de braço, pessoal. É só você alisar o braço assim, ó, braço. Quebrei o braço. Tô com uma dor aqui no braço. Uma dor no braço. Tá, ok? Braço, olha, já foi dente. Dente é só apontar dente. Tá bom? Dente. Mão. Tem gente que faz mão também, mas que é mãos. Mas geralmente a mão você aponta pra mão mesmo. Tanto que depois, se vocês pesquisarem aquela música da lava a mão, lava a outra, lava a mão, tem um menininho que faz isso, ele mostra as mãos, mostra como lava, mostra a outra, mostra como lava, né? Lava a outra, lava uma mão. Tá? Travou aí, Travou aí, pessoal? Vou continuar. De vez em quando trava, eu sei que trava, por isso que eu dou uma retardada aqui no vídeo, né? Então vamos lá. Mão, então, somente você mostra a mão. Como eu tava falando, tem um menininho que fez até um vídeo daquela música, lava outra, lava uma mão. Então ele mostrava a mão, fazia a lavagem de mão, mostrava a outra e fazia a lavagem de mão. Tá? Então, sinal de mão. Nariz, é só apontar pro nariz. Eu, por exemplo, tô com uma dor no nariz porque eu fiz uma cirurgia. Eu fiz uma cirurgia, tô com dor. Sinal de cirurgia, pessoal, pra quem quiser saber, você vai abrir a mão como se fosse uma tesoura e cortar. Cirurgia. Ok? Pele, pessoal, é só você... A mão aberta, dedo juntos, ó, pele. Isso aqui é pele, tá um pouco travado, mas dá pra entender. Ok. Pele também é sinal de epiderme, tá? Então, para quem não sabe, a pele ela é formada por várias camadas. A camada mais superficial é a epiderme. Então, ó, epiderme ou pele, né? Já ia falar derme é a camada de baixo. Mas epiderme ou pele, tá? É mesmo sinal, passando a mão aqui em cima. Ok? Sinal de pulmão, também a mão aberta com os dedos juntos, batendo aqui, na região do ombro, pulmão. Já vi isso fazer os dois, mas geralmente para ser uma coisa mais rápida fica pulmão. Tome cuidado para ser a mão aberta, porque se for a mão em M, pode ser meningite. E aqui, né? A em M aqui no pescoço pode ser meningite. Então, ó, abre a mão e aqui, pulmão. Por último, o último sinal de corpo humano, que eu coloquei aqui, mas eu coloquei mais porque eu tinha colocado taquicardia também, mas achei melhor tirar. Coração, pessoal, mão aberta também, dedos juntinhos, encosta essa parte de baixo aqui, da sua mão, aqui no peito. E você vai balançar para cima e para baixo, coração. Segundo alguns linguistas surdos, já há outro sinal de coração, que é esse sinal. Vamos já se batendo. Mas, primeiro que eu não sei fazer de jeito. Não sei se é assim ou se é assim. Ainda não sei. Mas o mais universalmente conhecido é encosta essa parte da mão aqui, pra cima e pra baixo. Coração. Tá? Coração. Bom, tendo isso, a gente acabou com todos os nossos quadros da live de hoje. Sei que foi muito sinal, vocês estão cansados, eu também estou cansada, ainda vou gravar vídeo, mas eu acho que foi bastante proveitoso.
Se você ficou com dúvida em algum sinal e quer que eu tire agora, só você colocar aqui embaixo que eu tiro essa dúvida agora. Porém, devo dizer-lhes que este vídeo ficará disponível para todo mundo. Sim, o canal do YouTube serve para isso. Vou deixar o vídeo disponível aqui para vocês no canal. Então, toda vez que vocês tiverem alguma dúvida sobre o sinal de médico, de vacina, de não sei o que, vocês podem recorrer ao vídeo e encontrar na live aqui que eu deixei tudo direitinho, todos os sinais direitinho, mesmo com algumas travas, né? Mas vocês têm alguma dúvida? Fora isso, a Sara tirou bastante dúvida aqui, gostei, de Lane também. Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram perguntar para eu responder agora? Senão a gente termina a live. Vamos colocando aí. Se você não tem nenhuma dúvida, coloca um ok. Ok. Se você tem alguma dúvida, é só você escrever sua dúvida. Claro, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Recapitula. Enquanto vocês vão colocando aqui embaixo, eu vou só recapitular os sinais de corpo humano. Então, ó, corpo humano, barriga, boca, braço, cabeça, olhos, dentes, mão, nariz, pele ou epiderme, pulmão e coração. Bom, estou colocando aqui embaixo, então acho que todo mundo entendeu essa live. Pessoal, agradeço muito, imensamente, do fundo do coração, quem está assistindo agora essa live e quem vai assistir mais tarde, tá bom? Agradeço muito quem está presente e quem ainda vai assistir essa live, é muito importante. Não se esqueça, por favorzinho, curta esse vídeo, compartilha, tá bom? Com seus amigos, ó. Curta, compartilha, se inscreva no canal e também, ó, ativa o sininho para receber as notificações. Eu vou procurar postar vídeo toda semana, ainda estamos decidindo qual o melhor dia para se postar aqui no YouTube, segundo a nossa disponibilidade também. Mas eu vou estar postando aqui vídeos fixos e as nossas lives serão todas as quintas-feiras. Se vocês têm alguma ideia de live, isso é muito importante, eu preciso da opinião de vocês. Coloquem nos comentários o que vocês querem de live, o que vocês querem saber. Eu quero saber como que é Libras na escola, como que é Libras apenas na área da médica, apenas na área da biologia, apenas na área da botânica, zoologia, enfim, vai colocando aqui, vai colocando aqui. Lembrando que a minha especialidade é mais a área da saúde e educacional. E educação. Mas a gente pode dar, né, aquelas pesquisadas de sempre, estudos de linguísticas, que eu gosto muito. Tá bom? Então, por favor, não se esqueçam, curtam esse vídeo, compartilhem e ativem o sininho, se inscrever no nosso canal para receber todas as notificações e ficar, ó, craque em Libras, tá bom? Conto com vocês, muito obrigada pela presença e fiquem com Deus. Tchau! Saiu.